A gente tem lembrado nestas últimas reuniões, né, fazendo o estudo do Evangelho, né, a parte do Sermão da Montanha, o capítulo de número 6 de São Mateus, em que a Federação Espírita Brasileira colocou em um volume com as mensagens da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Então a gente começou pela prece, não é? No capítulo de número 6, lembrando os estudos importantes para que a gente avalie. E nós estamos fazendo o estudo do versículo 9, né, que é a parte da meditação sobre a oração, né, em que nós estamos buscando realmente os ensinos. Lembramos a semana passada, né, a observação de Emmanuel sobre a oração. Lembrando que a gente pede, que a gente faz uma busca, mas a gente deve, dentro desta condição de oração, de pedido, de busca, a gente deve se recolher para poder avaliar realmente as respostas que vêm nas mais diferentes condições. Então, lembra, Emmanuel, que é importante a gente fugir, não é, de esperar uma resposta espetaculosa, quando as respostas, na realidade daquilo que pedimos, elas vêm no dia a dia, nas mais diferentes condições, através de uma pessoa, através de uma mensagem, de um noticiário, dos mais diferentes campos, nós recebemos. Cabe a gente ter a sensibilidade para avaliar estes ensinos. Então ele lembra, fala, ora, pede, mas em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Isso daí mostra muito para nós a nossa, em geral, incredulidade. Porque a gente fala, eu venho orando, eu venho rezando, eu venho pedindo, e as respostas não vêm. Na realidade, às vezes, ou em muitas das vezes, nós não queremos aceitar as respostas, porque a gente pede uma coisa, mas a gente é arteiro, né? Você pede já com uma destinação de uma resposta, não é? Você pede algo achando que a resposta é sim, ou você pede algo achando que a resposta vai ser não. Não se preparando para qualquer que seja a resposta, você atue. Então, às vezes as respostas estão vindo e a gente não quer, né, aceitar. É o que se lembra que tudo aquilo que a gente vê em geral em defeito no semelhante, não é do semelhante, é nosso. Porque se a gente vê o defeito nos outros, é porque a gente é expert nesta condição, então a gente conhece. Então, aquilo que incomoda a gente nos outros, a gente tome um cuidado de fazer uma autoanálise, é um tipo de resposta, não é? De que, em geral, nós estamos vinculados. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientada ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a descerem até o coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções
que te desabrocham a alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, até convidarem ao espírito para a observância do bem eterno. Então aí vocês veem que essa enumeração que Emmanuel faz é algo para que a gente possa refletir. Quer dizer, em tudo que vemos, que temos e mantemos o contato, há sempre uma informação, uma explicação. Para quê, né? O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomenda-nos escolher um lugar infinito para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com infinita sabedoria. Aqui a gente vai fazer uma observação com vocês, não com um sentido de crítica, mas um sentido da gente fazer uma análise. Porque quando a gente lembra esse texto de Emmanuel, que fala que Jesus fez a recomendação que a gente procurasse a prece, a vibração, não é? O conversar num lugar em silêncio, a gente vê que muitas das vezes nós agimos de maneira diferente, não é? Em datas, em oportunidades, a gente faz, vamos dizer, as reuniões, os congressos, as condições para orarmos, vamos dizer, juntos. Mas, na realidade, a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque em muitas dessas condições que vocês veem através do mundo, nas diferentes religiões, se transformam em situações de tumulto, de dificuldade, não é? Nem todo mundo tem a condição, porque se coloca em termos não espirituais, mas em termos materiais, que você deve fazer uma peregrinação a tal lugar, ir a tal local abençoado para fazer isso, fazer aquilo nas suas petições, quando não é bem esse. Se você lê essa parte, não é, da mensagem aqui contida, ela manda você buscar o silêncio, o ficar quieto, não é? Quando a gente vê essas, vamos dizer, desentendimento entre árabes, judeus, cristãos, não é? Um pedacinho de terra onde tem os templos, não é? Um questionando o outro, quer dizer, na realidade, vamos ter o bom senso, não é? Vamos olhar isso, não com o sentido de crítica, mas evitar as, vamos dizer, contendas dentro da nossa família. Se um é de um credo, o outro é do outro, cada um que faça, não é, o seu estudo, cada um que busque a sua mensagem, mas lembrando sempre isso, que pede que a gente o faça em silêncio. É bom a gente vir aqui no momento, a gente buscar uma situação para orarmos juntos, vale, é um ganho, não é? Temos depois o passe, mas a gente entender que nunca a gente está desamparado. Nós temos guias, protetores, amigos espirituais, e o pensamento, não é? Como ele lembra anteriormente, ou você vem do cérebro para o coração, ou vai do coração para o cérebro, seja raciocinando ou amando. Nós temos que simplificar a nossa vida. Então, fugir às vezes às condições difíceis, não é? Ou às vezes condições que se colocam no nosso dia a dia e a gente fica em situação difícil porque não temos os devidos recursos, não é? Para ir em um local, fazer uma romaria, ou ir em tal lugar, ou ir visitar tal mensageiro ou tal conferencista. Lembremos-nos que os bens são dados a todos nós, e não é pelo local que a gente vá, não é pela casa que a gente esteja. A gente lembrar que todos os locais são abençoados. Se o Pai está em todo lugar, quer a gente esteja num cemitério, quer esteja num casamento, quer a gente esteja na casa da gente, aonde estiver nós podemos nos ligar
E lembra aqui, Emmanuel, que a gente tenha sempre esta observação feita pelo Cristo, que seja buscar um lugar aí. Dando ênfase ao problema da atenção, recomenda-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo íntimo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes no momento pareçam contra nós. É aquilo que a gente entendeu. A gente acha que a resposta tem que ser de um jeito. Não, vamos verificar, vamos avaliar. E uma outra condição, não é? Que a gente saiba esperar. Eu ouvi outro dia, não é? Falando, um grupo aí de uma outra religião, falando das orações, dos pedidos que o indivíduo faz, não é? Um número de orações, se reúne e pede. E se ao final a graça é atendida, eles dão graça, não é? E cumprem o que haviam comprometido. Mas se não conseguem, entende que devem continuar pedindo, orando, e continuam. Então, é a fé que deve habitar em todos nós. A mensagem de hoje é o capítulo de número 6, item 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, como na terra. Quer dizer, quando a gente faz essa observação do Pai Nosso, que a gente faz aquelas 4 proposituras especiais de início, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente faz essas observações, é a nossa, que lembrou aí Emmanuel falando da intimidade, do silêncio, é a nossa conversa com o Pai, é o pedido. Porque em muitas das vezes nós estamos fazendo isso mecanicamente. Mas devemos, ao pronunciar estas palavras, essas observações, sentir o que elas trazem. Então, no item 10, né, fala, venha o teu reino, o reino de Deus, quer dizer, esse amor, esta bondade, este equilíbrio, a mansedumbre, tudo que é de bom, que faz parte do reino divino, criação do divino, esteja conosco, venha para nós. Mas aí lembra a observação, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, que a gente pede, mas já condiciona as respostas, né? Seja feita a tua vontade. Quer dizer, nós estamos pedindo, estamos buscando, mas entendamos que em muitas, né, das oportunidades ainda não está no momento, né? Tem uma propaganda aí de celular muito bem feita, que na realidade é essa resposta para a gente. É tanto de um pai, de uma mãe conversando com o filho e perguntando se ele está em condições para ter o telefone, se pode dar o telefone, mas você já tem condições, tem isso? Quer dizer, depois de avaliar tudo, não, chegou na hora, então eu vou te dar o presente. Então, a gente lembre que aquilo que a gente pede, que a gente busca, é um presente. E precisa ver se a gente está na hora de receber esse presente. E se não for, ficar esperando, porque virá, não é? Da melhor maneira para todos nós. Então, é o que a gente ora, diz, mas não reflete, não é? Venha a nós o teu reino. Então, a gente está pedindo todas as coisas boas, toda a harmonia, o amor, o equilíbrio. Mas aí coloca a condição, seja feita a tua vontade, tanto na esfera superior, como aqui no nosso meio. Em nossas mãos, diz Emmanuel, convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar,
trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Eu queria fazer uma parte aqui com vocês, não é? Para que a gente, como quando estuda o Evangelho, é buscar um sentido de ética, de moral, de comportamento, de educação, em que a gente soubesse, não é, avaliar e saber fazer os nossos pedidos ou comentários. A gente ouve por diversos locais, nas diferentes circunstâncias, e partindo às vezes, por exemplos do mundo comum nosso, no mundo comercial, tudo diz que a gente normalmente recebe em função do tratamento. Se você vai a um restaurante, você vai a uma loja para compras, você sempre procura aquela pessoa que lhe atendeu bem, que lhe deu uma cortesia, que lhe foi agradável, que tentou traduzir o que você buscava para você ser atendido, quer na compra, quer no alimento, aonde a gente fosse. Então, se nós buscamos no nosso dia a dia um relacionamento com pessoas que sejam agradáveis, que sejam solícitas, que saibam, na realidade, entender e traduzir aquilo que a gente busque, a gente pediria para que cada um de nós fizesse uma autoanálise, uma avaliação sobre as palavras que usa, não é? Então, não é em si a palavra, porque eu tenho dentro da minha família uma história num sentido desse, não é? A mãe advertia a filha e chamava a filha de Santinha, né? E a menina dizia para a mãe: olha, eu não gosto que a senhora me chame de Santinha. Ela: Santinha, vem cá, eu preciso conversar com você. Então você às vezes usa uma palavra mais nobre, mais elevada, mas com sentido pejorativo. Então, tanto a palavra agressiva como a palavra elevada, mas com um sentido não elevado, ela é depreciativa. Então, a gente ouve aí no dia a dia, não é, as entrevistas em termos de vaidade da gente, né? Porque todos nós temos uma presunção de nos acharmos melhor do que a divindade. Eu sempre comento isso em casa, a gente brinca, porque a pessoa não fala: devia ser assim, devia ser assado. Fala: bom, então nós estamos substituindo a divindade, né? A divindade não está fazendo certo, a gente vai pôr a gente para comandar, não é? Então, se as coisas não são como devem ser, e sim como a gente quer, então a divindade somos nós. Então, isso que a gente quer conversar com vocês, para a gente tentar fazer uma fiscalização, uma autoanálise de palavras agressivas ou de situações menos nobres que nós fazemos com referência a Deus, com referência a Jesus, com os espíritos protetores, né? A gente tem uns que falam assim: eu não peço, porque Deus sabe, então ele tem a obrigação de me atender, né? Sim, ele tem a obrigação de atender, mas a gente esquece que para que ele atende, a gente tem que fazer a parte da gente. Então, não tem nada de errado. Errado estamos nós, que não estamos sabendo nos comportar, não é? Que se o pai faz uma análise com o filho, se ele está na hora de receber um celular e se ele tem condições para saber usar aquilo, o mesmo acontece em todas as circunstâncias nossas. Então, esta situação: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, é essa a condição. Porque entendamos uma coisa que a gente esquece. Vamos voltar na tecla para repisar. Estamos reencarnados. Para quê? Para melhorar. Ninguém veio aqui para pagar pecado por sofrimento. Porque se fosse assim, sofreu, liquidou, tá, né, certinho. E não é. Às vezes, com sofrimento, o indivíduo arruma mais rolo, fica devendo mais. Entrou devendo 10 e sai devendo 20. Porque
o que vai nos colocar numa situação melhor é ser manso. A gente tem que ser meigo, manso, bondoso. Quando vocês estiverem em dúvida, volta lá no comecinho, no capítulo de número 5 de Mateus, e vê as bem-aventuranças. É ser pobre de espírito, é humilde, é ser simples, é ser manso, é ser pacificador, não é pacífico, é pacificador. Então, todas as condições importantes na nossa vivência. Então, nós temos que preencher esses requisitos na nossa existência para quando sairmos daqui, sairmos melhor. E lembrar, a encarnação é para a gente. Quem vai resolver os problemas somos nós. Vem a buzina, você vê, você percebe, mas é você que tem que tomar atitude. Agora, você reencarnou aonde? Numa família com a autorização, vamos dizer, do pai, da mãe e dos protetores. Você fez um pedido ou estava preso a uma necessidade em que aquele grupo, pai, mãe, família, tinha as condições necessárias para você reencarnar e aqui seguir a sequência. Então nós estamos no melhor lugar, com as melhores pessoas, nas melhores condições. Então cabe a nós melhorar um pouco o modo de falar. Porque a gente fala mal de Deus, a gente fala mal de Jesus, a gente fala mal dos guias, a gente fala mal dos governantes, a gente fala mal do marido, fala mal da mulher, fala mal dos filhos. Em tudo a gente faz uma crítica. Não é que a gente às vezes não esteja certo, mas o que se pede é para que sejamos mansos. Não é para furar o olho do outro, é melhorar o seu olho. Não é tirar o cisco do olho, é tirar a trave que está no seu olho. Então, a gente às vezes avalia os outros sem esquecer que aquilo que a gente é expert e está vendo no outro, a gente está fazendo. Encontra-se no lugar certo em que te habitas e a desempenhar encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Eu tenho um marido que me pega no pé, não. Eu tenho um marido que me estimula, viu? Que dá a motivação, é isso que tem que entender. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionar os caminhos para frente. Aí você vai falar para ela assim, ô Santinha, vem cá, né? A Santinha é a que escolheu você. Ela pediu para vir, você falou, vem, que eu vou te entender, vou te compreender, vai estar todas as condições. Né? E é interessante, porque além disso, né, aqui a gente tem uma experiência que eu vou brincar, a Daniela me permita aqui, né, eu a quero muito bem há muito tempo, e ela arrumou umas amigas, mas as amigas que ela anda são ciumentas demais. Quando as amigas dela estão com ela, se me veem, fazem um carnaval. Avançam, latem, faz tudo quanto é coisa. Sem ela, elas passam perto de mim, olham, sorriem, banam o rabo e toca para frente. Quer dizer, aí você vê um bicho. Quer dizer, na presença de uma pessoa que ela quer, ela não quer repartir a pessoa. Se vê outro que gosta, ela acha que vai perder. Então, isso é um exemplo, gente. Às vezes a gente vê o namorado da filha, vê um amigo do filho, um companheiro, né, de conversas do marido ou da esposa, em que a gente se torna uma fera. Faz a mesma coisa que os bichinhos. Para os outros a gente é santo, mas na presença daquela situação a gente se torna. Então, esquece isso, que está tudo adequado, tudo certinho, então os bichinhos são seus, é para você ter paciência com elas, quer dizer, elas fazem tudo de bom, mas na tua presença elas não são elas são outras pessoas. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação de demandas. Entendido isso? Passas pelas experiências de que não prescindes
para a conquista de sublimação e demandas. Não pode sofrer pelo outro. O sofrimento é do outro. Você não precisa desse sofrimento, mas você quer ser sócio. Então você só sofre com a sogra, o sogro, os queridos do outro. Você não tem nada a ver. Deixa o outro levar a vidinha dele. Deixa, né? O pessoal dá as pedaladas aí. Eles têm que fazer as coisas que são deles e nós não temos que sofrer. Porque senão nós estaríamos lá junto para resolver o problema. Ou nós seríamos o problema. Então, não precisa assimilar e trazer o problema. É entender e compreender cada um dos outros. Recebe os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-nos os impulsos de elevação. Então você vai estar com gente que está enrolada. Mas não é para você assimilar o rolo. Ela faz parte de um conjunto para você ter uma experiência, um crescimento. Então, isso não é ser indiferente à dor do outro, mas não é sofrer pelo outro, é dar oportunidade a que o outro se encontre. Vives na condição certa da qual te compete efetuar as melhores aquisições dos espíritos. Porque em muitas das condições, entendam aí, a palavra-chave é o silêncio. Você tem muitas condições que você acha que se você falar vai resolver, mas se falar complica. Tem que ficar em silêncio, ser mudo. Aquela historinha, não ouvi, não vi, né? E não falei. Dá um tempo, deixa que os outros entendam, compreendam, que a gente quer que o outro entenda, mas o outro não quer entender. Enquanto ele não chegar no momento dele, ele não executa. E a gente está aí para estar junto, ver e não sofrer. Entendam isso até do governo. Vão vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Então, aí a gente fala aqui para todos vocês, né? Que a gente sabe os papais que estão aqui, né? Que tem as filhas, os filhos, estão animados. Não adianta querer deixar o outro sem problema. Não, estou arrumando, estou dando educação, estou fazendo uma poupança, estou fazendo isso. Quer dizer, não quer problema para o outro, mas o outro tem que enfrentar. Você tem que educá-lo, instruí-lo, para ele enfrentar e não tirar o problema. Você não deixa ela cair na água para não morrer afogada, mas não ensina a nadar. Então, entender como é que a gente vai funcionar. Atravessa as circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. É a gente que está fazendo. É a gente que tem que tornar manso, amigo, meigo, cooperador. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras. Como julgues melhor, de maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Quem é que vocês têm que ter paciência? Os pregadores, os doutrinadores. Porque a gente chega aqui para vocês e fala assim, tem que fazer isso. Olha, tem a campanha de Alto de Souza, tem que dar uma cesta básica. O que disse aqui? Dispõe sempre de certa faixa de tempo para fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras. Certo? A gente está falando, pedindo, mas não está impondo. E às vezes a gente fala com imposição. Senão, né, vai para o inferno, vai ser castigado, vai não ter o resultado final que buscas. Como julgues melhor e da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba o auxílio. Então, aí vem as condições. Você tem que ir em tal lugar fazer tal reza, não é? Ou então aquelas mensagens arteiras que recebe aí em e-mail, WhatsApp, tudo. Você recebeu essa mensagem, deve passar para 10 pessoas, se não passar, não está... Não tem nada na vida que você é obrigado. Você está na vida para crescer, mas crescer como? Senão não existe livre-arbítrio. Como você deseja, mas dentro daqueles parâmetros de ética.
Mas é você que vai escolher. Se você dá a cesta básica, se você dá feijão, se você vai dar a fralda, se você vai visitar. Às vezes estão fazendo uma campanha aqui e você tem logo ali ao seu lado, na pessoa que trabalha com você ou aonde você convive, que tem uma necessidade maior. Então você não tem a obrigação de fazer aquilo que o seu pastor, o seu pregador pede. Ele está dando sugestões. Os livros são sugestões, mas lembrar que cada um deve fazer como acha melhor. É essa a condição de liberdade. Se você acha melhor orar às 6 horas da tarde, não é? Dirigindo-se ao poente e não ao nascente, dirija-se. Uns mandam colocar para o nascente, você vai para o poente. Mas você fala, não quero ver o sol nem quando nasce e nem quando vai embora, eu quero olhar ao contrário. Então, olha para a direita ou pela esquerda. Então, que a gente saiba saber, ou eu vou para o norte ou eu vou para o sul. Eu vou fazer tudo isso, nos é lícito, só entender com quem a gente vive, com quem a gente está convencido, com quem a gente está vinculado, para agir de uma melhor maneira. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico e fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos, sobretudo servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas mãos. Cada um é dono de si, não é? Deus deu uma vida para cada um cuide da sua, então não vamos cuidar dos outros. Mesmo aqueles que nós somos responsáveis, saber até onde e como nós vamos passar. Às vezes o silêncio é mais do que muita palavra, certo? Às vezes o não enxergar é mais do que o enxergar. Então, a gente tem que colocar sempre a essência do amor. É o raciocínio com amor ou o amor com raciocínio. Mas sabemos configurar todas essas condições. Lembremos isso, Deus é Pai, o Cristo é nosso irmão, temos os guias, os protetores. Estamos livres, mas livre dentro daquilo que a gente tem que fazer. E além disso existe, outro dia eu falei para um dirigente aí de centro e ficou bravo comigo, né? Falou, não, tem que fazer isso, tem que dar a cesta básica, tem que fazer aquilo. Eu falei, não tem que fazer nada disso. Porque às vezes você dando a cesta básica, você está pecando. Eu falei, não, a cesta básica que eu ganho lá no meu serviço, eu dou. Eu falo, você dá porque você acha que não é vantajosa para você. Porque se achasse que era vantajosa para você, você ficava com a cesta e dava outra. Então, nós somos arteiros. Então, não fiquemos analisando. Vamos fazer bem feito. Não é dar isso ou dar aquilo, deixar de dar ou fazer. E não tem que obrigar ninguém. É isso que talvez seja a maior dificuldade da gente como cônjuges ou como pais. A gente quer que o filho faça aquilo, a gente passou por determinada experiência, então a gente quer que o outro também tenha. A experiência da gente é da gente, o do outro é do outro. Temos que nos amar e nos respeitar a cada dia mais. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. E que a gente possa, a cada dia, acender mais uma vela na nossa vida. Quer dizer, ligar mais uma bateria na nossa energia para amarmos e respeitarmos a tudo e a todos. E tenhamos a certeza que se tudo está certo conosco, é necessário a gente fazer o curso de alfabetização, né? Aprender a entender tanto aqueles que convivem como os nossos sonhos ideais. Que a paz de Deus, de Jesus, de nossos guias esteja com todos nós.